Quando eu vejo Paulo escrever a carta aos Coríntios, me dá desespero. Pergunte por quê. Ele está há anos fora da igreja de Corinto. Está em uma viagem missionária. Dentro do barco onde ele está, um crente se aproxima dele, um homem, e o cumprimenta. O senhor é Paulo, não é? Ele diz, eu sou membro da igreja de Corinto. Paulo se abriu num sorriso. Deve ter dito, que coisa linda. E eu imagino ele lembrando os velhos tempos, quando ele plantou aquela igreja, porque Paulo era apóstolo. Então ele plantava uma igreja, levava anos sem voltar. Houve igrejas que ele nunca mais voltou nelas. Por isso ele as visitava com cartas. A carta aos Coríntios não foi escrita por alegria, foi escrita por angústia. Pergunte por quê. Paulo perguntou ao membro da igreja, como é que está a igreja? E o crente deu aquela engasgada e disse, temos um templo bonito, temos conta nos bancos da Grécia, temos corais, instrumentos, fazemos obra missionária pregando em outras cidades. E o velho Paulo deve ter insistido na pergunta, amigo, eu estou perguntando como está a igreja. Mas eu estou falando, Paulo, não, você está falando da organização. Eu quero saber como está o organismo. Porque a organização não tem vida. A organização não vai ser arrebatada, templo não vai ser arrebatado, instrumento não vai ser arrebatado, conta em banca não vai ser arrebatado. Eu quero saber como está o organismo. Se a organização tem nome de Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Universal, Igreja Jesus foi ali, já volta. Esta é a organização. A igreja organismo tem outro nome, aqui se chama Marco. E aí, como se chama? É esta igreja com a qual Deus se preocupa. E o crente da igreja de Corinto começou a travar dizendo, está indo para onde? Tem fogo lá na igreja ainda? E os profetas? E as línguas estranhas? E a glória? E o crente começa a dizer, Paulo, eu vou ser direto, acabou tudo isso. E o que tem na igreja? Um bando de gente safada e sem vergonha. Um bando de gente que comete pecado que nem entre os ímpios tem nome. Já leu? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. É sabido que há entre vós um tipo de pecado que nem entre os gentios tem como se colocar nome. É sabido que há entre vós um menino que dormiu com a mulher do pai. Isso não é incesto, pastor? Não, incesto é o filho dormir com a mãe. Esse menino dormiu com a mulher do pai. O pai era divorciado ou era viúvo? O pai foi trabalhar, o menino foi e dormiu com a mulher do pai dele. Não tem nome para esse pecado. E Paulo começa a perceber, já sei porque o Espírito Santo não desce mais aí. Porque o Espírito Santo não é como uma ave de rapina. Nunca se questionou porque o símbolo do Espírito Santo não é uma águia. Ora, os crentes não são águia. Isso aqui é linguagem de crente de vigília, né? Aquele crente é águia, aquele pregador é águia. Por que o Espírito Santo não é como uma águia? Porque a águia é uma ave de rapina, ela assassina. Seus primos, como os urubus, os corvos, caminham em cima de carniça e amam a morte. O Espírito Santo nunca poderia ter esse símbolo. O símbolo dele é uma pombinha. A pombinha não tem fel no estômago. Você nunca vai ver uma pombinha ciscar carniça. Você nunca vai ver uma pombinha ficar onde tem coisa morta. E Paulo começa a dizer, já sei porque não tem mais dons. O Espírito Santo não consegue pousar. Ele vai tentar pousar ali, tem um ninho de adúlteros. Ele levanta. Ele vai pousar ali, tem um ninho de fornicários. Ele levanta. Vai pousar lá atrás, tem um bando de gente que só fica a madrugada inteira em sites pornográficos. Ele levanta. Vai no outro, não tem como, porque as moças da igreja estão mandando nudes via WhatsApp. Ele levanta. Não pode pousar. O púlpito. Ai, meu Deus. Vocês perceberam que o último lugar que cai fogo nas igrejas é no púlpito? Aí você vai perguntar para os pastores o que acontece. Não, é porque nós temos equilíbrio. Equilíbrio, uma vírgula. Estão mortos, vazios, carregados de pecados.
A área burocrática da igreja os matou, os assassinou por dentro, perderam a visão do invisível, acham que tudo se resolve ou na pancada ou na justiça. Quando eu era menino na igreja, delegacia de crente tinha outro nome, chamava-se círculo de oração. A gente ia dar queixa no círculo de oração, nada de juiz, nada de advogado. Chegava naquelas irmãzinhas de coque, estava aqui um pedidinho mal escrito: a senhora pode orar aqui? Eu tenho uma causa na justiça, eu tenho um problema com meu vizinho. As irmãzinhas nem sabiam ler, pegava aquilo, botava no chão, ajoelhava em cima e dizia: papai do céu, entra nessa causa. A minha proposta nessa madrugada, sem querer atrapalhar a vigília e já extrapolando o horário, é que cada crente, ao retornar para sua casa nesta madrugada, expulse da sua vida as aves de rapina, agarre o diabo pelo chifre, esfregue a cara dele no chão, porque Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, ele disse assim: eu sei que a coisa aí está ruim, mas ainda existe um remanescente. E Paulo diz: e esse remanescente tem nome, são aqueles que amam o Senhor. E Paulo diz: e a esses que amam o Senhor, escutem o meu conselho, comecem a buscar aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, porque é isso que Deus dará àqueles que o amam. Senhor, se tu estás nesta palavra, me mostra onde está o remanescente. Se há aqui entre nós homens e mulheres que ainda temem, sentem falta dos cultos de avivamento, meu Pai, rasgue o céu, tire o céu de bronze, faz cair sobre eles o seu temor agora, caia sobre nós a sua glória. Vai, reage, expulsa as aves de rapina, arrapa o que não presta, deixa o Espírito Santo te tomar. Recebe unção, profeta, recebe unção para interpretar línguas, para curar enfermos, recebe agora, agora.